Boa noite, Santa Cruz do Caparibe. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Além da Tribuna. Nós estamos já na nossa segunda semana e diariamente temos conversado com um parlamentar de Santa Cruz do Caparibe sobre a sua atuação ao longo deste primeiro semestre. E hoje nós vamos conversar com um vereador de 5 mandatos. É isso mesmo, Santa Cruz do Caparibe. O nosso entrevistado de hoje está na sua 5ª legislatura e conversa nesse momento conosco o Dr. Nanau, o qual eu cumprimento dando-lhe as boas-vindas e desde já lhe agradecendo por sua presença, Dr. Nanau. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos os ouvintes deste programa. E quer dizer, é um prazer imenso estar aqui nessa entrevista. Um prazer muito grande estar na Câmara de Vereador pelo 5º mandato aqui em Santa Cruz do Caparibe. E quero agradecer a vocês aqui da Câmara e agradecer a todo o povo de Santa Cruz do Caparibe. E antes que a gente converse com o senhor sobre esse semestre, gostaria que o senhor enfocasse um pouquinho para a gente. Como é retornar à Casa do Povo, tendo passado um período como secretário de Saúde, depois secretário executivo de Saúde, mas retorna à Casa do Povo, uma casa que eu acredito que para o senhor, por 5 legislaturas, já está familiarizado. Todavia, cada legislatura é uma legislatura diferente? Olha, Antônio, eu quero dizer que agradeço primeiramente a Deus por estar no 5º mandato na Câmara Municipal de Santa Cruz do Caparibe. Já fui secretário de Saúde por 3 vezes, 2 vezes fui executivo e uma vez fui o titular da pasta. Fiz um trabalho, graças a Deus, sempre trabalhando em benefício daqueles que mais precisam, que é o que preconiza o Sistema Único de Saúde do Brasil. É a gente fazer tudo por aqueles que mais necessitam. E agora estou retornando à Câmara de Vereador para também trabalhar em benefício do povo de Santa Cruz do Caparibe. Foi para isso que o povo me colocou na Câmara Municipal. Quero dizer que meu gabinete está aberto todos os dias, de segunda a sexta, aqui, todos os dias. Mesmo no recesso, eu venho aqui porque eu me sinto bem mesmo quando eu estou ajudando, fazendo algo por aqueles que mais necessitam. Então, a gente, quando tem o poder, quando a gente está no poder, tem um mandato, facilita mais a gente ter uma certa relação com o Poder Executivo para trabalhar pelos mais necessitados. E eu quero dizer aqui uma frase, Antônio, que eu muito pensei direitinho, eu vi essa semana numa televisão, parece, e aquilo me encaixou muito. Eu quero dizer o seguinte, olha, que aquilo que eu mais gosto de fazer é política. É a política, eu gosto da política. Gosto mesmo porque eu sei que com a política a gente muda a vida das pessoas. A política do bem comum. Exatamente, a política do bem comum, a gente dá dignidade às pessoas. E como eu quero dizer, eu estou fazendo o que eu gosto. E além de fazer o que eu gosto, ainda ser remunerado. Aí isso aí é que eu agradeço a Deus e tem que honrar com essa remuneração. E essa confiança do povo para trabalhar pelos mais necessitados. Doutor Nanau, o senhor retorna à casa, mas também já retorna como o primeiro secretário da mesa diretora. Então, tem um desafio aí maior que, paralelo à sua produção legislativa, o senhor também tem que ficar atento ao que os demais colegas produzem. É uma experiência nova? O senhor já ocupou espaço na mesa diretora em outros momentos? Eu teve um mandato que eu fui o presidente desta casa. Eu já fui presidente da Casa José Vieira de Araújo, mas nunca tinha assumido a primeira secretaria, nem a segunda, nem vice-presidência. E assumi agora, estou também gostando, que a gente se sente mais à vontade para estar olhando os projetos, olhando requerimentos, lendo aquilo tudo, aquela tarefa incumbida para o primeiro secretário, que é de ler tudo aquilo aqui. E eu quero dizer que eu também estou muito satisfeito e me encontrei com a mesa, porque Augusto tem dado um exemplo de um bom presidente. O Augusto Maia tem dado um exemplo de um bom presidente. Sempre que ele vem tomar as decisões, ele convoca eu como primeiro secretário, convoca Diomedes Brito como segundo secretário, convoca Marlos Melo
como o vice-presidente. Então, a gente está fazendo essa gestão da Câmara de Vereador numa harmonia muito grande. E onde tem harmonia, onde tem união, Deus abençoe e tudo prospera. Justo. Ao longo deste semestre, o senhor já protocolou 94 proposituras. Destas, foram 72 requerimentos, 7 projetos de lei ordinária. Desta produção legislativa, o que é que o senhor poderia destacar para a população do Santa Cruz do Caparibe, os seus projetos, os seus requerimentos, que são os seus meninos dos olhos de ouro, digamos assim? Olha, como você acabou de dizer, Antônio, dessas proposituras que eu fiz, é sempre olhando para o povo. Eu quero dizer a você que um dos meus projetos que eu sempre fiz e estou em busca e vou conseguir, porque enquanto nós não conseguimos com o prefeito, já conversei com o prefeito, já conversei com a secretária de saúde, que eu quero, de qualquer maneira, com o secretário de saúde e o prefeito, para a gente instalar outra casa Jorginho. Inclusive, o senhor já pontuou essa questão algumas vezes aqui na tribuna. Exatamente, outra casa Jorginho, porque eu não aceito de maneira alguma ter uma fila de mais de 300 crianças ainda esperando para ter o atendimento do TEA. O prefeito tem toda a habilidade, toda a boa vontade, mas foi feito um credenciamento com uma clínica particular, mas mesmo assim não supre a demanda. Então eu vou em busca, já conversei em Brasília até com o senador Humberto Costa, ele destinou emendas aqui para Santa Cruz do Caparibe, o deputado federal Felipe Carreiras também destinou emendas para a saúde, e eu tenho dito que essa casa, outra casa, com outro nome, é claro, tem outro nome, mas outra casa que faça as mesmas funções que faz a Casa Jorginho, para a gente suprir essa demanda de crianças atípicas em Santa Cruz do Capibaribe. Isso é a menina dos olhos que eu vou em busca para a gente instalar outra casa. Até porque essa é uma demanda crescente, né? Ao contrário do que nós tivemos nas arboviroses, né? As crianças com microcefalias, a gente conseguiu, digamos assim, mapeá-las, quem são, né? No caso do espectro autista, não, né? A gente tem aí uma sociedade contemporânea que dialoga, que vivencia essa questão, e o senhor tem essa sensibilidade, talvez como médico, né, de olhar mais acessível para elas. Aproveitando um ganchinho, o senhor, inclusive, depois a gente chega na comissão, mas como presidente da Comissão de Saúde, o senhor esteve na Casa Jorginho e em outros espaços, em outras unidades de saúde. O que é que o senhor poderia descrever, destacar para a gente, começando até pela Casa Jorginho? Olha, eu estive na Casa Jorginho junto com os 3 membros, nós da Comissão de Saúde estivemos lá. A Casa Jorginho, ela está bem organizada, a diretora de lá também deu uma certa explanação para nós, está bem organizada, comportando, só que a quantidade de crianças atípicas lá já é o suficiente, está entendendo? Então as pessoas, aquelas crianças que chegaram no início da instalação da Casa Jorginho, foram contempladas. E de lá para cá, todo dia surge caso novo, como você acabou de dizer. Hoje o TEA está surgindo muitas crianças, muitas. Agora não só é Santa Cruz do Capibaribe, não. É o Brasil inteiro. E a gente tem que dar suporte a esse tratamento. Então, para isso, a Casa Jorginho está organizada, mas ela não suporta mais, a capacidade dela chegou no limite. Então, o que é que nós temos que fazer? Colocar outra casa para atender os que não estão sendo atendidos lá, tá entendendo? Tem que fazer isso, é uma coisa de urgência, que eu tenho desde o início de janeiro, quando eu assumi o mandato, que eu venho batendo nessa tecla, e eu acredito que pela sensibilidade, a força de vontade do prefeito Elinho, nós vamos colocar, porque vem emendas, a gente vai em busca de recursos. Agora, que tem que colocar outra casa para funcionar, eu não admito, Antônio, como eu já fui procurado, uma criança passar 1 ano e 6 meses esperando para passar pelo neuropediatra, para passar pelo fonoaudiólogo. Não, isso não existe de jeito nenhum. E não é falta de vontade do prefeito, não. É porque a coisa... a demanda é grande, mas isso a gente vai suprir. Se Deus quiser, a gente vai suprir. E até porque uma criança atípica, ela passa por vários médicos especialistas, né, como o senhor pontuou, né, o fonoaudiólogo... Ela tem o neuropediatra, o fonoaudiólogo, o pedagogo, o psicólogo,
Tudo isso, uma criança, terapia assim, ocupacional, no mínimo, são 6 especialistas que passa uma criança com o espectro autista. Então, a gente tem que dar suporte a essas crianças, tem que dar suporte. As que estão na Casa Jorginho já estão acobertadas, mas tem várias crianças, centenas de crianças fora, que a gente tem que dar também suporte a essa demanda. E a outra vertente da comissão é aquela que a gente já conhece aqui no plenário. Como têm sido esses trabalhos, as reuniões da Comissão Permanente de Saúde, a qual o senhor é o presidente? Olha, na comissão nós fizemos uma pauta para de 15 em 15 dias, 2 vezes por mês, a gente se reúne, a Comissão de Saúde se reúne nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias, e após a reunião a gente escolhe uma unidade de saúde, quer seja posto de saúde, quer seja unidade de saúde, UPA, hospital, SAMU, e a gente vai fazer a visita para ver se realmente a coisa está acontecendo da maneira que é para acontecer. Porque eu sempre fui assim, Antônio, desde quando eu assumi a primeira vez a Secretaria de Saúde, eu não tinha dia nem hora, era dia de domingo, era à noite, era feriado, eu sempre, vez que eu ia numa unidade de saúde para ver se realmente a coisa estava acontecendo como é para acontecer, tá entendendo? E não vou arredar de jeito nenhum. Sempre que a gente faz reunião nas quarta-feiras, a gente procura uma unidade e vai lá para ver se está acontecendo a coisa normalmente. E o senhor frisou algumas vezes que essas visitas, elas cumprem o combinado de ser avisado 15 minutos, 30 minutos, se eu me corrijo, com antecedência, e na sequência visitam o espaço, sempre de maneira muito respeitosa, ordeira, e em nenhum momento houve qualquer incidência. Olha, Antônio, existe um TAC aí, que foi da gestão passada, foi feito um termo de ajuste de conduta do Ministério Público com a Secretaria de Saúde para que seja avisado 15 minutos antes. Que, por mim, não haveria necessidade desse TAC, não, mas é aquela história. A gente cumpre, né? A gente cumpre. Lei, a gente não discute, não discute, a gente cumpre. Porque se a coisa está funcionando tudo normal, direitinho, não tem para que estar avisando com antecedência. Mas tudo bem, eu estou cumprindo, faço a formalidade, aviso 15 minutos antes que vou para aquela unidade, porque se a coisa está funcionando direitinho, não tem para que ter medo de inspeção, de fiscalização, de visita, de jeito nenhum. Mas até o momento está ainda transcorrendo tudo direitinho, a gente está ainda algumas coisas que precisa fazer uns ajustes, e a gente comunica, o relator, que é o irmão Antônio, faz o relatório e a gente comunica à Secretaria de Saúde. O intuito nosso é ajudar, não é atrapalhar, é ajudar, porque se tem alguma coisa que discorda do que a gente... algum ajuste? Ajuste, a gente faz, toda visita que a gente faz, o irmão Antônio vai, o Nailson Ramos vai e o suplente Diomedes vai, somos nós 4 que vamos e faz um relatório e entrega à secretaria para alguma coisa que não está de acordo com o que preconiza o SUS, e a Secretaria de Saúde organizar e consertar. Justo, tomar as providências. Tomar as providências. Ao longo deste semestre, o senhor participou de 2 congressos direcionados ao Poder Legislativo no intuito de compartilhar conhecimentos, principalmente com as modificações que obtiveram nas leis, de modo especial, a lei de transparência, a lei orçamentária, a lei de licitações e também naquelas que diz direito ao nosso cotidiano aqui no âmbito legislativo. O que o senhor poderia destacar destas participações, desses eventos aqui para o povo de Santa Cruz do Caparibe? Olha, Antônio, o povo de Santa Cruz do Caparibe, participei de 2 encontros aqui, congresso aqui em Recife, e participei da marcha dos prefeitos em Brasília. Né? Já teve umas pautinhas a mais. Exatamente, esses encontros aqui que houveram aqui em Recife, muito bom, muito bom. A gente chega lá, o negócio encontra pessoas bem capacitadas que está administrando esses congressos, e a gente vê o quanto a gente volta, chega de uma forma e volta com uma bagagem muito boa. Uma troca de experiência. Uma troca de experiência, exatamente. Existe a diferença. Todo ano tem uma modificação. Congresso modifica as leis, tem modificação, Tribunal de Contas tem isso e aquilo outro. E se a gente não tiver atualizado, a gente fica para trás.
mas isso é muito bom, esses congressos, que nós vamos porque a gente toma conhecimento e se adequa à realidade do momento, como é que está funcionando o poder legislativo e o poder executivo. E o senhor citou a marcha, a gente ia comentar sobre ela, a Marcha Brasil em Defesa dos Municípios, que aconteceu em maio, o senhor esteve, junto com os demais vereadores, participando. Tivemos a programação proposta pela marcha, mas também o senhor, juntamente com os demais vereadores, visitou alguns gabinetes de alguns deputados federais e também esteve em alguns ministérios. Dá para fazer um apanhado dessa agenda em Brasília? Olha, a viagem de Brasília ela foi muito útil a Santa Cruz do Capibaribe, porque nós fomos para trabalhar. Fomos para assistir lá a Marcha dos Prefeitos com aquelas palestrantes de nome do Brasil, e fomos no gabinete do deputado federal Felipe Carreiras, que no dia que nós estávamos lá conversando com ele, cada vereador mostrando, pedindo, fazendo sua demanda, ele anunciou uma emenda de 3 milhões de reais para a saúde de Santa Cruz do Capibaribe. Aquilo ali foi muito bom, pegou nós de surpresa, até o prefeito também de surpresa. Ele estava indo solicitar, né? Mas solicitar, já recebeu, exatamente. E Felipe Carreiras tem dado um suporte muito grande à Santa Cruz do Capibaribe. Fomos também lá no gabinete do senador Humberto Costa, também recebemos lá, ele disse que já tinha uma emenda de 800 mil reais para a saúde de Santa Cruz do Capibaribe, e fomos no Ministério de Silvio Costa Filho, que é os Portos e Aeroportos, exatamente. Isso. Silvio Costa Filho, até eu entreguei para ele um documento, Antônio, que eu estou em busca, eu fui procurado por algumas pessoas aqui que têm aeronaves de pequeno porte aqui de Santa Cruz do Capibaribe, e eu entreguei nas mãos do ministro essa solicitação para que tivesse não é um aeroporto, é um espaço de pouso de aviões de pequeno e médio porte. Porque se a gente conseguir esse pouso, esse espaço, local, né? Esse espaço local de pequenos e médio portes, nós vamos melhorar muito o fluxo que existe. Muitos empresários que vêm do norte do país, do sul do país, a Recife. Chega de Recife, aí eles têm que ter vindo de carro, de automóvel. E se aqui a gente tiver um espaço para pousar pequenos e médios aeronaves, nós vamos ter táxi aéreo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que vai facilitar muito o fluxo dessas pessoas que vêm do sul do país para Santa Cruz do Capibaribe. E o fomenta a nossa economia, né? Mais um gancho que a gente abre para o escoamento de nossa mercadoria, né? De nossa produção têxtil. Né? Exatamente. Então, nós estivemos lá e o ministro ficou de analisar tudo isso para dar uma posição. Eu vou até cobrar do prefeito Elinho para a gente marcar uma data que o ministro Silvio Costa Filho esteja aí em Recife, para a gente fazer uma visita lá para ver se ele já tem alguma resposta do estudo de uma pista de pouso aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Tivemos também lá no gabinete Tereza Leitão, a senadora Tereza Leitão, que se proporcionou, já colocou emendas para Santa Cruz do Capibaribe e disse que estava à disposição para trabalhar para Santa Cruz junto com o prefeito e junto com a nossa bancada de vereadores. Certinho. E falando no Poder Executivo? Eu esqueci, Antônio, aqui tivemos também no Ministério das Telecomunicações. Exato. Exatamente. Tivemos lá, quando Augusto fez a solicitação para a TV Câmara de Santa Cruz do Capibaribe, e o ministro se colocou bem à vontade e disse que nós lá, junto com Augusto, o prefeito, o vice-prefeito, que tranquilo, Augusto já deixou uns documentos lá para que fosse realizado logo uma inspeção aqui para autorizar, né? Exato, no Cruzeiro. No Cruzeiro, exatamente. Isso daí, então foi uma visita de suma importância para Santa Cruz do Capibaribe, foram essas visitas que nós fizemos lá em Brasília. Justíssimo. E falando no Poder Executivo, como o senhor avalia esse diálogo entre os poderes? O senhor acha que ele é diferente entre as bancadas, ou a visita do Poder Executivo aqui para discutir o Finisa, que mais pra frente a gente discute esse projeto, mostrou que ambos os poderes estão em sintonia, estão com um diálogo aberto? Olha, eu sempre tenho dito e conversado com várias pessoas aí, Fábio Aragão foi um bom prefeito, bom e excelente prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, e Elinho eu acredito que seja igual ou melhor.
Só que Elinho tem uma certa diferença de Fábio, que Elinho ele parte para o diálogo. Ele tem um diálogo que Fábio não existia. Não existia. Fábio com toda, que eu quero dizer assim, Fábio com toda a positividade, tudo de bom de Fábio. Agora ele não tinha o diálogo que tem Elinho. Porque você vê, Elinho veio aqui, conversou com a gente, mostrou o projeto, depois voltou outra vez para conversar, mostrando, deixou todo o pessoal técnico da prefeitura à disposição, qualquer dúvida que a gente da situação ou alguém da oposição tivesse. Estava Carlos Alberto e o seu Flávio, meu vice-prefeito, também esteve aqui várias vezes, não foi? Então isso facilitou, né? Facilitou o diálogo, tá entendendo? Eu não estou desmerecendo o Fábio Aragão, de jeito nenhum, bom gestor. Agora, Elinho tem uma diferença que Elinho vai mais para o diálogo. E o diálogo você vai sempre consegue estabelecer exatamente o bem comum. Justíssimo. E através desse diálogo, acredito que ele foi positivo, porque nós tivemos a unanimidade dos votos dos parlamentares no projeto de contração de crédito junto à Caixa, o FINISA, né, que viabiliza a construção do novo matadouro, do novo Hospital Municipal Seu Fernando Aragão, de pavimentação de ruas e da nova via expressa aqui do município. Como o senhor avalia a culminância desse projeto? Olha, eu avalio que isso foi de suma importância para Santa Cruz do Capibaribe, porque são esses projetos, como você acabou de dizer, um hospital, a gente tem necessidade de um hospital de grande porte. Nós temos aqui um hospital, mas é um hospital que é de pequeno porte. Ele não tem como se estruturar mais do que já está lá. Então, até porque ele, só atrapalhando o senhor, ele atendia limitado, a Santa Cruz daquela época, né? Exatamente, que ele foi construído, na época era uma maternidade, quando Santa Cruz só existia a maternidade. Depois de maternidade aí virou hospital, mas fica um puxadinho para lá, um puxadinho para cá e não atende uma estrutura, nem de médio, o hospital não atende. Então a gente agora vai fazer um hospital de grande estrutura. Acredito, Antônio, isso é bom, eu sempre tenho dito, que o prefeito tem um bom olhar para a gente fazer esse hospital com grande estrutura, todo prontinho. Depois de prontinho, aí vem o convênio, vem a junção com o governo do Estado. Porque o governo do Estado ele tem que participar. Em hospital de grande porte, prefeitura nenhuma, não só a de Santa Cruz, ela não tem condição de bancar, manter, exatamente, de aportar os recursos. Então, eu acredito que quando nós terminarmos esse hospital, aí vem a harmonia, poder executivo municipal com o poder executivo estadual, para a gente ter um hospital microrregional. Porque se a gente tem um hospital microrregional em Santa Cruz do Capibaribe, aí vai acabar esse problema de saúde, porque a gente vai atender tanto Santa Cruz do Capibaribe como atender a região. Fica melhor o usuário de Brejo de Amadeus, se ele tem necessidade de um atendimento de urgência ou de um hospital de grande porte, fica para ele geograficamente melhor vir para Santa Cruz do que sair para Caruaru. Então, Brejo, Jataúba, Vertentes, Taquaritinga, Toritama, vai fluir para Santa Cruz. Melhor para a gente, um hospital, isso eu estou dizendo, um hospital microrregional. Porque o municipal ele não tem condição nem de manter do município. Imagina a microrregião. Mas sendo um microrregional, vai manter e desafoga Caruaru. Caruaru hoje em dia, por isso que a gente vê falar, vê em televisão, ouve falar, abarrotado o mestre Vitalino, o regional, porque abrange toda essa região da 4ª Regional de Saúde. Então, se Santa Cruz passa a ter um microrregional, aí já essa região aqui do Agreste Setentrional, em vez de ir para Caruaru, vem para Santa Cruz. Isso aí, o meu pensamento é esse, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Então, o hospital de grande porte é de grande utilidade. Esse matadouro também, a gente vai acabar com esse negócio de buscar a carne abatida em Brejo, corre aquele risco de o transporte lá para cá, às vezes dá um problema. Custos, né, para o consumidor também. E às vezes uma refrigeração deixa de funcionar, dá problema. Então, tudo isso vai acabar. Aquele canal que foi uma reivindicação minha lá na mesa
de negócio com o prefeito, estávamos nós vereadores e eu reivindiquei ao prefeito Elinho que fizesse tudo para fazer, exatamente, para fazer aquele cobertura e aquele saneamento do canal, porque é uma obra que há 40 anos atrás, desde a época do prefeito Augustinho Rufino, que se fala nisso e nenhum prefeito fez. E agora a gente vai fazer com esse empréstimo do Finisa, né? E essa via expressa também, que vai desafogar muito o trânsito de Santa Cruz, do Capibaribe, melhorar muito aquele setor ali do Pedra Branca até o Santo Agostinho, por ali, a Calma, tudo vai melhorar. Então isso é de suma importância e está provado que o prefeito está com o pé no acelerador, como ele diz, e a Câmara de Vereador também junto com ele, porque nós aprovamos para ver uma Santa Cruz grande, uma Santa Cruz desenvolvida mais do que ela já está. E é justamente por esse gancho dos poderes que eu pergunto ao senhor, pela sua experiência, como é que o senhor avalia hoje a imagem do poder legislativo perante a população? Olha, a gente dá para perceber na rua, em enquete, em rádio, em emissora, em todos os... Porque hoje a imagem da Câmara Municipal ela está bem diferente. Não sou eu que estou dizendo, é a gente que ouve na rua, o negócio, o povo está sendo um poder legislativo que está tendo credibilidade. Porque a gente hoje tem credibilidade, a Câmara de Vereador tem credibilidade perante o povo e perante o Poder Executivo. Essa harmonia que existe, esse alinhamento que existe do Poder Executivo, prefeito, vice-prefeito, deputados, com os vereadores, isso é muito bom, porque a gente está bem alinhado e o intuito da gente é trabalhar por Santa Cruz do Capibaribe. Como você aqui, que funcionário da Câmara, a gente passou um período, se aprovou aqui mais de 1.300 requerimentos. Isso ainda nesse semestre foi. Num semestre. Então está provando que os vereadores não estão para brincadeira, não. Os vereadores estão para trabalhar. Então eu me sinto muito bem, me sinto honrado em participar dessa legislatura de Santa Cruz do Capibaribe. Vereador, a gente está se aproximando do fim do nosso podcast, né? A gente queria conversar mais, teríamos mais matérias a serem discutidas, mas a gente tem um tempo igualitário para todos. Mas para a gente fechar, eu gostaria de ouvir do senhor, e o senhor vai responder olhando para aquela Câmara 2, a que nós já intitulamos ela dos Olhos de Santa Cruz. E o senhor, já com 5 mandatos, terá mais propriedade de responder o que é que a população de Santa Cruz do Capibaribe pode esperar do vereador Dr. Nanau pelos próximos 3 anos e meio. Esperar trabalho. Peço a Deus todo dia, quando vou dormir, quando me acordo, que Deus me dê saúde, sabedoria e discernimento para trabalhar neste poder aqui e trabalhar em benefício do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Deus me dando saúde, sabedoria e discernimento, Santa Cruz vai ganhar, porque eu, junto com os colegas vereadores, vamos trabalhar muito mais do que trabalhamos esse semestre. Obrigado, doutor Nanau. A você que esteve conosco em mais uma edição do nosso podcast Além da Tribuna, o nosso muito obrigado. Só lembrando mais uma vez, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Dr. Nanau? Acesse o site da Câmara. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo, assim como o link que leva para o trabalho parlamentar do Dr. Nanau. Lá você vai ver os projetos de lei, os requerimentos, a participação do Dr. Nanau como presidente da Comissão de Saúde, a frequência do Dr. Nanau. É isso mesmo. O Poder Legislativo aqui de Santa Cruz do Capibaribe permite que a população tenha acesso à frequência de todos os parlamentares. Enfim, você fica por dentro de tudo o que o seu representante está fazendo aqui no âmbito do Poder Legislativo. Nós retornamos amanhã, dialogando com mais um parlamentar sobre o seu semestre parlamentar, sempre às 7 da noite. Fiquem todos com Deus e até amanhã.